Muita gente acredita que o ego feminino é impossível de tocar, que mulher vive no topo do próprio pedestal e que qualquer tentativa de mexer nisso vira guerra. Só que não funciona assim. O que realmente acontece é simples. Quando um homem entende o que alimenta esse ego, ele também entende o que desmonta ele. E é aí que tudo muda. O ego de uma mulher não se quebra com gritos, ataques ou força. Isso só reforça a imagem que ela já tem de você. O impacto real vem de comportamentos que ela não espera. Atitudes que expõem o que ela tenta esconder e deixam claro que a validação dela não controla tudo ao redor. Quando um homem faz isso da forma certa, o efeito é tão rápido que assusta. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir exatamente onde esse ego é frágil, por que é frágil e como isso aparece no dia a dia sem esforço. Primeiro, o poder de não se abalar. Homens costumam imaginar que o ego de uma mulher cresce quando ela recebe atenção, elogios e presença constante. Só que a parte que ninguém encara é que esse mesmo ego começa a perder força quando ela percebe que a sua vida não gira em torno do humor, mensagens ou validação dela. Quando um homem mantém postura, foco e tranquilidade, mesmo quando ela tenta testar limites, algo dentro dela muda de imediato. Não é sobre ignorar, nem sobre ser indiferente. É sobre mostrar que suas emoções não são controladas pelo que ela faz. Mulher sente quando um homem reage demais. Ela sente quando você se desestabiliza só porque ela ficou um pouco distante, mudou o tom ou fez um comentário provocador. É exatamente esse desequilíbrio que alimenta o ego dela. Quando você corre para provar que não está perdendo espaço, ela percebe que tem poder. Mas quando você responde com calma, sem disputar atenção, sem ansiedade, sem tentar consertar nada, ela perde aquilo que achava que tinha sobre você. O efeito disso é imediato. Ela começa a observar cada detalhe do seu comportamento, cada pausa, cada escolha sua. Ela presta atenção na forma como você consegue existir sem depender do que ela faz. Isso mexe diretamente com ela. Mexe porque quebra a fantasia de que ela controla a dinâmica. Atrair porque mulheres têm uma resposta natural, a homens que mantêm a própria energia firme. É assim que o ego começa a encolher, não porque você atacou, mas porque ela percebeu que o seu valor não está nos olhos dela, não está na reação dela, não está na validação dela. Você se torna alguém que ela precisa decifrar e não alguém que ela pode mexer facilmente. 1. Ela manda uma mensagem seca, esperando que você reaja inseguro. Você segue seu dia, responde com tranquilidade e não demonstra alteração de energia. Ela sente a perda imediata de controle, e isso atinge o ego dela sem que você force nada. Segundo, quando ela percebe que não é prioridade imediata, existe uma crença silenciosa entre muitas mulheres, a de que a presença delas automaticamente reorganiza a vida de um homem. Que se ela aparece, você pausa tudo. Que se ela chama, você corre. Que se ela demonstra interesse, você muda a agenda. Só que quando isso não acontece, quando você continua no seu próprio ritmo, o ego dela sente imediatamente. A verdade é que mulher interpreta a prioridade como poder. E quando ela percebe que você tem rotina, metas, responsabilidades e um mundo que não se dobra só porque ela surgiu, a narrativa interna dela quebra. Ela começa a questionar por que não está no topo de tudo. Esse questionamento mexe com o ego, porque desmonta aquela certeza confortável de ser o centro. E esse efeito não nasce de arrogância da sua parte. Nasce da sua capacidade de manter a própria estrutura. Quando você coloca sua vida em primeiro lugar, algo muito específico acontece. Ela passa a te enxergar como um homem com direção própria, não alguém que ela pode manipular emocionalmente. Mulher sente quando você tem um eixo e sente quando você não tem. A diferença é muito clara. Quando você demonstra que tem outros compromissos, outras prioridades, outros interesses além dela, ela percebe que não pode ocupar tudo. E isso a faz te observar de outra forma. Ela fica mais cuidadosa com a forma como se aproxima, mais atenta ao tom que usa, mais consciente do que oferece. Porque agora ela entende que sua atenção não é automática, ela é conquistada. Essa mudança não significa frieza, significa equilíbrio.
Você não precisa afastar, ignorar ou tratar ela com distância. É só não abandonar o próprio caminho para segui-la. É só continuar sendo você, com a mesma rotina, a mesma disciplina, o mesmo ritmo. E é exatamente isso que provoca o impacto. Quando um homem não se desmonta para caber no tempo de uma mulher, ela percebe que precisa se adaptar ao dele, não por dominação, mas por respeito. Terceiro, a frieza que não é frieza, é controle emocional. Mulher interpreta comportamentos com uma sensibilidade que muitos homens subestimam. Ela percebe microexpressões, mudanças de tom, hesitações, inseguranças camufladas. E quando ela identifica que suas atitudes conseguem mexer com seu emocional, o ego dela cresce, porque isso mostra que você é facilmente influenciado. Só que quando ela tenta provocar alguma reação e você mantém a compostura, algo dentro dela enfraquece. Justamente a parte que acreditava ter domínio sobre o seu equilíbrio interno. Controle emocional não é ser distante, não é fingir desinteresse, não é agir como se nada importasse. É simplesmente não entregar seu centro para alguém que ainda está tentando entender se merece esse espaço. Quando você mantém a calma, mesmo quando ela muda o tom, se afasta, faz charme ou tenta te desestabilizar, o ego dela começa a perder aquela sensação de poder automático. E por que isso acontece? Porque mulher está acostumada com homens que reagem rápido demais, ficam ansiosos quando ela demora, ficam irritados quando ela é irônica, ficam carentes quando ela esfria, ficam confusos quando ela não entrega clareza. Essas reações mostram dependência emocional. E dependência emocional coloca você abaixo dela na hierarquia invisível que define como ela enxerga o seu valor. Só que quando você não reage desse jeito, quando você respira, raciocina, responde de forma ponderada e mantém a mesma energia, ela sente que não pode te manipular com emoção. Isso diminui o ego dela porque quebra a fantasia de que ela controla seu estado. De repente, ela se vê diante de um homem diferente do padrão. E isso mexe profundamente com o psicológico feminino. Esse tipo de estabilidade cria algo poderoso. Ela passa a te respeitar de um jeito que não existiria se você fosse emocionalmente impulsivo. E mais, ela começa a pensar 2 vezes antes de testar limites, antes de falar algo de forma sarcástica, antes de agir como se você estivesse sempre disponível para reagir no exato momento em que ela deseja. O impacto é grande, porque mulheres não esperam encontrar homens que conseguem manter a própria intensidade no lugar. Esse tipo de firmeza desestabiliza o ego porque mostra que ela não é o centro emocional da situação, que você sente sim, mas sente com direção e não com fragilidade. Quarto, o silêncio que fala mais alto que qualquer discussão. Mulheres são extremamente sensíveis às reações masculinas, especialmente quando existe algum tipo de tensão, desentendimento ou provocação emocional. E existe um comportamento que atinge o ego feminino de uma forma que quase ninguém assume: o silêncio estratégico. Não o silêncio punitivo, infantil ou manipulador, isso só piora tudo. Mas o silêncio que nasce de maturidade, autocontrole e capacidade de não entrar em conflitos desnecessários. Esse tipo de silêncio desmonta muita coisa dentro do ego dela, porque mostra que você não funciona no ritmo que ela tenta impor. Quando uma mulher aumenta o tom, faz comentários atravessados ou tenta iniciar uma batalha verbal, ela espera que você responda imediatamente. Essa expectativa vem do padrão que ela está acostumada. Homens que reagem rápido demais, que entram no jogo emocional e que alimentam a discussão. Só que quando você opta por não retribuir no calor do momento, quando mantém a postura e se recusa a transformar a situação num teatro, ela percebe que perdeu o controle da narrativa. Esse silêncio não significa indiferença, significa domínio, significa que você não precisa provar nada com palavras. E quando você fica em silêncio por escolha, não por medo, não por fuga, ela sente que existe uma força ali que ela não consegue manipular. Isso atinge diretamente o ego, porque mostra que ela não dita seu ritmo emocional. O silêncio também expõe algo que muitas mulheres evitam: a consciência dos próprios exageros. Quando você não reage imediatamente, ela tem tempo para perceber onde passou do ponto, onde foi impulsiva, onde falou mais do que deveria.
O ego dela não gosta disso, porque isso a coloca diante de uma parte vulnerável do próprio comportamento. Ao mesmo tempo, esse é o momento em que ela começa a te enxergar com respeito, porque só um homem emocionalmente seguro consegue permanecer estável, enquanto tudo à volta tenta puxá-lo para uma discussão. Esse comportamento não precisa ser constante. Basta ser usado nos momentos certos. E quando é, a mensagem é clara. Você não vive para reagir ao caos emocional de ninguém. Você tem disciplina emocional, e isso faz qualquer ego feminino vacilar. Quinto, quando você não se impressiona com o poder de sedução dela. Uma das maiores fontes de ego feminino é a certeza de que a aparência, o charme e a sensualidade sempre funcionam. Muitas mulheres cresceram ouvindo, vendo e experimentando situações em que bastava um olhar, um sorriso ou uma atitude provocante para que um homem mudasse completamente seu comportamento. E isso cria dentro delas uma sensação de superioridade quase automática. A ideia de que elas podem manipular qualquer situação usando presença e sedução. Só que existe um tipo de homem que quebra esse ego instantaneamente, o homem que não se impressiona. Quando você mantém postura mesmo diante do charme dela, ela sente algo que não gosta, vulnerabilidade. Não porque você é frio ou distante, mas porque você não reage como o mundo normalmente reage. A maioria dos homens perde foco quando uma mulher atrativa aparece. Você não. Você observa, entende, interage, mas não se curva. Isso desmonta o ego dela porque mostra que ela não tem poder garantido sobre você. E o mais interessante é que não se impressionar não significa ignorar. É continuar sendo você e mantendo sua energia sem demonstrar ansiedade, idolatria ou pressa. Mulher percebe quando um homem está emocionalmente calmo diante da beleza dela. E isso toca profundamente o ego porque ativa uma insegurança silenciosa, porque ele não está reagindo como os outros. Essa dúvida é poderosa, mexe com ela, faz ela querer entender quem você é. Uma mulher pode ter milhares de curtidas, olhares, convites e homens prontos para mudar de comportamento por causa dela. Mas quando ela encontra um único homem que não se abala, o psicológico dela muda. Ela passa a prestar atenção em você de outra forma, como se precisasse conquistar aquilo que antes era automático. Essa postura também revela algo importante. Você já tem um senso de valor próprio consolidado. Sua atenção é filtro, não mimo. Sua energia é selecionada, não distribuída. E quando ela percebe isso, fica claro que não existe espaço para manipulações baseadas em aparência ou charme. É nesse ponto que o ego feminino realmente balança, quando ela percebe que beleza abre portas, mas não abre você. 6. Quando ela percebe que você não precisa de aprovação feminina. Mulheres sentem imediatamente quando um homem está acostumado a buscar validação feminina. Elas percebem detalhes, a forma como você muda o comportamento quando recebe atenção, a necessidade de ser elogiado, a pressa em mostrar valor para impressionar. E quando você não opera dessa forma, quando deixa claro que sua autoestima não depende do olhar de nenhuma mulher, o ego feminino se desestabiliza, porque isso significa que ela não tem o poder que imaginava ter sobre sua imagem pessoal. Um homem que não vive para agradar transmite algo raro, independência emocional, e isso muda toda a dinâmica. Ela percebe que você não se adapta para ser aceito, não modifica suas opiniões para parecer mais interessante, não molda personalidade para conquistar alguém. Isso incomoda porque quebra a lógica onde ela usa a aprovação como ferramenta de controle. Ao mesmo tempo, gera atração porque poucos homens conseguem agir dessa forma. Quando você demonstra segurança no que faz, no que pensa e no que escolhe, sem precisar de aplausos, ela percebe que está diante de alguém difícil de manipular. Esse tipo de presença confronta o ego feminino, porque tira da mulher aquele poder automático de definir quem você é. Sua identidade não vem do interesse dela. E essa percepção muda a forma como ela te enxerga completamente. Também existe um detalhe importante. Mulheres esperam que homens busquem algum tipo de validação feminina, mesmo que mínima. Elas vivem cercadas de homens que tentam impressionar,
competir, exagerar, mostrar qualidades e provar alguma coisa. Mas quando encontram um homem que não participa dessa corrida, fica claro que ele é guiado por valores próprios, não pela aprovação delas. Isso gera um impacto psicológico profundo. Ela passa a observar sua postura, a tentar entender o que te move, a questionar por que você não reage como o resto do mundo, e, sem perceber, começa a respeitar sua presença. Um homem que não vive em busca de aceitação feminina é um homem que ocupa um espaço interno que muitas mulheres não conseguem controlar. E é justamente isso que faz o ego feminino perder força. Sétimo, como a independência masculina desmorona. Expectativas. Mulheres estão acostumadas a operar em padrões sociais onde elas esperam respostas rápidas, atenção constante e adaptações imediatas dos homens à própria agenda e humor. Quando você não segue esse padrão, quando mantém independência, rotina e interesses próprios, o efeito sobre o ego feminino é imediato. Ela sente que o poder que imaginava ter sobre você simplesmente não existe. Independência não significa afastamento. Significa ter uma vida que não depende do que ela faz, do que ela pensa ou de como ela reage. E quando isso fica claro, ela passa a observar cada detalhe do seu comportamento com curiosidade e, muitas vezes, com insegurança. Ela percebe que não pode manipular você como manipulou outros homens. Esse choque de expectativa é devastador para o ego, porque mexe com a sensação de controle. Além disso, a independência mostra algo que mulheres valorizam mais do que imaginam: liderança e segurança. Um homem independente não corre atrás de aprovação, não se perde em dramas, não muda de humor de acordo com cada provocação. Ele simplesmente mantém seu eixo, suas prioridades, seu ritmo. E isso cria atração natural, mas também cria tensão interna nela, porque seu poder de influência não funciona como ela imaginava. Mulher sente profundamente quando você consegue existir sem precisar de presença, atenção ou aprovação dela. Isso provoca uma reação silenciosa. A necessidade de compreender você, de medir seus limites, de avaliar se realmente pode ter espaço na vida de alguém que não se curva. Essa percepção faz com que ela questione suas próprias certezas, seus métodos de manipulação e o controle que acredita ter sobre as situações. No fundo, o ego feminino é desafiado quando percebe que você não é dependente do que ela faz. E essa percepção gera respeito e, ao mesmo tempo, desconforto. É nesse contraste que o impacto acontece. Ela precisa se adaptar à sua energia, e não o contrário. Esse é o tipo de comportamento que muda a dinâmica de qualquer relação, colocando você no centro do próprio espaço emocional. 8. Quando ela enfrenta um homem que não se desmonta. Mulheres testam constantemente limites, ainda mais quando sentem que podem controlar a situação. Elas percebem cada hesitação, cada mudança de humor, cada reação impulsiva. Mas quando encontram um homem que permanece firme, que não se desmonta diante de provocações, charme ou manipulação, algo dentro delas começa a vacilar. O ego feminino sente que perdeu poder e, sem perceber, ela precisa reconsiderar como interage. Não se trata de ser frio ou distante, mas de manter estabilidade emocional. Mulher percebe quando você reage com calma, quando escolhe responder em vez de reagir. Essa diferença é enorme. Ela sente que não consegue mover você facilmente, e isso gera tensão, uma tensão que muitas vezes vira atração. Quanto mais ela percebe que você não depende da validação dela, mais ela se envolve, de uma forma que não consegue controlar. O mais interessante é que esse comportamento não exige palavras complicadas ou confrontos diretos. Ele funciona em pequenos detalhes do dia a dia. Não se desequilibrar quando ela provoca, não buscar aprovação, manter sua rotina, não ceder a chantagens emocionais sutis. Cada ação consistente transmite a mensagem: eu não vivo para agradar você. E isso desmonta o ego dela porque mostra que ela não tem prioridade automática. Mulher sente também quando você tem clareza sobre seus limites. Quando você diz não, sem hesitação, ou explica suas escolhas de forma firme, ela entende que existe uma linha que não pode cruzar. E isso, no fundo, é assustador para quem está acostumada a conseguir o que quer com manipulação ou charme.
O ego feminino se ajusta, e muitas vezes de forma silenciosa. Ela começa a prestar atenção, a medir palavras, a refletir sobre suas atitudes. Esse tipo de postura cria respeito e atração simultaneamente. Ela percebe que você é alguém com própria energia, própria direção e próprio valor, alguém que não se dobra facilmente. E é exatamente isso que faz com que o ego dela perca força, sem que você precise demonstrar força de forma explícita. 9. Quando homens ignoram o efeito da própria postura. Muitos homens ainda acreditam que impressionar mulheres é uma questão de atenção, mensagens rápidas ou elogios constantes. Mas a verdade é que essas atitudes não constroem respeito, só reforçam o ego feminino. Mulher percebe quando você se desmonta emocionalmente para agradar, quando cede aos caprichos ou quando reage com ansiedade. E isso não só alimenta o ego dela, como deixa claro que você coloca o poder dela acima do seu próprio valor. É hora de acordar. Estabilidade emocional é mais atraente do que qualquer charme ou aparência. Se você não mantém postura, ela percebe, e o ego dela cresce à custa da sua insegurança. Quando você assume controle sobre suas próprias emoções, define limites claros e não muda de ritmo por qualquer provocação, você passa a ocupar um espaço que a maioria dos homens jamais entende: o centro da própria vida. Mulher sente imediatamente quando você não se desmonta. Ela percebe seu valor sem precisar testá-lo constantemente. E se você ainda está preso à ideia de que precisa correr atrás, ajustar cada comportamento ou provar que é suficiente, é hora de mudar. Reagir ao caos emocional dela é perder território. Manter seu eixo é reconquistar poder. O conselho é simples: pare de reagir impulsivamente. Observe, respire, decida e haja com intenção. Sua energia não existe para preencher expectativas alheias, e isso é algo que ela não pode controlar. Quando você acorda para essa realidade, o ego dela começa a perder força. Mulher respeita e se conecta profundamente com homens que sabem o próprio valor e não vivem em função do interesse feminino. Esse despertar exige disciplina, percepção e coragem de manter postura, mesmo quando tudo ao redor tenta tirar você do eixo. É hora de parar de alimentar o ego dela com insegurança e começar a construir respeito e atração através de controle emocional. 10. O impacto do homem que não se curva. Quando um homem estabelece claramente seu próprio valor e não se curva às expectativas de uma mulher, o efeito sobre o ego feminino é imediato e profundo. Mulher sente quando você não muda seu comportamento para agradar, quando mantém sua rotina, seus interesses e sua energia sem depender de aprovação. Esse tipo de postura desmonta o senso de controle que muitas acreditam ter sobre os homens ao redor. Não se trata de ignorância ou frieza. Trata-se de consciência. Saber que seu valor não é determinado pela atenção feminina, que você não precisa se esforçar para conquistar respeito ou afeto. Mulheres sentem essa diferença e, sem perceber, passam a reconsiderar a forma como se relacionam, como provocam e como se posicionam. Esse efeito é silencioso, mas poderoso. Ela começa a enxergar você de forma mais profunda, tentando decifrar quem realmente é esse homem que mantém seu eixo intacto. Homem que não se curva também inspira respeito. Ele estabelece limites claros, decide quando e como se envolver, e não permite que manipulação emocional dite seu ritmo. O ego feminino, que muitas vezes depende da sensação de poder, percebe que perdeu a vantagem e isso gera atração, respeito e uma necessidade de se adaptar ao seu espaço. Essa postura exige consistência. Não é um ato isolado, é um padrão que precisa ser mantido diariamente. Quanto mais firme você permanece, mais o efeito se intensifica. Mulher percebe que você não é como os outros, que não está disponível para agradar ou reagir a cada provocação. O homem que não se curva redefine a dinâmica entre os sexos. Ele deixa claro que seu valor é independente, sua atenção é seletiva e sua energia é protegida. E é exatamente essa postura que provoca o impacto máximo. Ele não só diminui o ego feminino, como estabelece respeito profundo e atração verdadeira,
sem precisar recorrer a manipulações, charme exagerado ou palavras vazias. Mulher respeita homens que não se desmontam, que não vivem para agradar e que mantêm controle emocional acima de qualquer charme ou provocação. E aqui vai a verdade que muitos homens não querem ouvir. A maioria dos homens perde poder porque entrega seu próprio valor ao ego feminino. Você não precisa competir com o ego dela. Você precisa manter o seu. Se você aplicar o que falamos, verá o efeito imediatamente. Ela vai testar, provocar e até tentar manipular. Mas sua postura firme fará com que o ego dela se ajuste e, de forma silenciosa, ela passará a te enxergar com respeito, atração e admiração. Essa é a dinâmica que poucos entendem, e é justamente isso que cria a conexão verdadeira entre vocês. Quero ouvir sua experiência. Comente abaixo o que funcionou ou não, e eu pessoalmente vou interagir com você. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque aqui é onde você vai aprender como realmente se posicionar diante do ego feminino. Isso não pode ser mais ignorado, e se você achou que acabou, ainda não viu nada. No próximo vídeo, vamos explorar como lidar com mulheres que tentam destruir seu ego primeiro. Você não vai querer perder isso.